falei no vídeo 1, as criptos são reais, estão aí e vão fazer parte da nossa vida, se já não fazem da sua, muito antes do que imaginamos. Por isso, nós tivemos a feliz participação do Rodrigo Zobaran, da Asset Kinea, junto com as minhas mentoradas no nosso encontro mensal. E hoje eu quero, nesse vídeo, compartilhar com você a parte 2, que são as perguntas e respostas que nós tivemos nesse delicioso bate-papo. Fica aqui com a gente. Agora abro para perguntas aí de vocês. Em termos de liquidez, investir nos ETFs é a mesma coisa do que eu ter a liquidez de uma bolsa, de uma ação de uma grande empresa, ou o ETF de cripto ele é mais restrito com a liquidez? Liquidez que eu falo assim, rapidez do que comprar e vender. Em ações em grandes empresas do Brasil, sim. Eles não são comparáveis a ações de grandes empresas americanas, mas os ETFs brasileiros de cripto são bem grandes. Você tem que olhar com cuidado. Tem alguns ETFs brasileiros de cripto que são pequenos, mas eu acho, se eu não me engano, o QBTC11 é muito grande, o Hash11 é absolutamente colossal. Para PF deve ser o suficiente. Se não for o suficiente a liquidez, eles são abertos a fazer emissão de cotas. Então dá para você conversar com eles para eles emitirem cotas, mas aí a gente está falando de realmente muito dinheiro, tipo, se você for investir centenas de milhões. A ETF ela é 100% cripto, porque os fundos de cripto eles têm um pouco de renda fixa, né? Sim. Acontece uma coisa no Brasil, é regulatório, é um pouco técnico, mas a CVM só permite que os fundos brasileiros aloquem em cripto usando veículos offshore. Por causa disso, as alocações em cripto ficam restritas ao 20% de alocação em patrimônio. Então, para conseguir a alocação que eles precisam, os fundos têm que usar uma mistura de derivativos em renda fixa Brasil e em criptos lá fora. Então, alguns deles têm renda fixa só como instrumento para poder alcançar isso. Mas, talvez existam alguns ETFs, que eu não tenho notícia, que de fato põem um aporte em Bitcoin e um aporte em DI, para diminuir a volatilidade. Talvez faça sentido para algumas pessoas. Essa que é a estratégia do fundo que eu conheço. Qual o risco de criarem mais quantidades e se a vantagem da escassez vai se manter? Se você quiser falar um pouquinho sobre isso também, né, dessa questão de que, o que eu sei, né, que daqui a um tempo não vai ter mais cripto, então a tendência é que quem compra agora vai acabar pagando mais barato, porque daqui a pouco limita a quantidade possível de combinações do blockchain. Então, existem várias criptomoedas, o limite de quantidade é fixo por criptomoeda. Então, o Bitcoin tem um limite fixo de Bitcoins. Realmente não dá para emitir mais Bitcoins do que 21 milhões de Bitcoins. E isso vai acontecer em 2100. Já tá no código lá que até lá se emitem todos os outros Bitcoins que não foram emitidos e a partir de então não se emite mais Bitcoin. Em outras criptomoedas, a política monetária é diferente. Correndo o risco de ficar um pouco mais técnico aqui, no Ethereum, se ninguém estiver usando a rede, a emissão de Ether é grande. Se mais gente está usando a rede, a emissão de Ether começa a diminuir. É um mecanismo anti-inflacionário. Essencialmente, você está falando, tem mais gente transacionando nossa moeda, quer dizer que ela está muito barata, então a gente tem que emitir menos. Então, a emissão de Ether funciona de um jeito diferente do Bitcoin. E a escassez de Ether funciona a partir da oferta e demanda da moeda. É completamente diferente. No Bitcoin, não dá para emitir mais. Então, a vantagem de escassez se mantém. Você colocou um ponto que é uma curiosidade que eu tenho, né? Lá atrás, quando estava naquela época de pirâmide de criptomoeda e não sei o quê, eu lembro que a gente não tinha mineradora no Brasil por conta do nosso custo de energia, né? Que vai muita energia para fazer a mineração das moedas. E que as moedas eram mineradas no Paraguai, países que a energia é mais em conta. Hoje ainda é assim, nós não temos mineradoras no Brasil ou já temos? Como que está isso? Na verdade, o custo-benefício da mineração depende do preço do Bitcoin, além da quantidade emitida. Como o preço subiu meteoricamente nos últimos anos, começou a valer a pena minerar em vários lugares. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem algumas mineradoras hoje, a energia lá é bem cara. E não conseguiram achar solução tecnológica, ou existe a possibilidade de ter solução tecnológica para baixar esse consumo de energia, Rodrigo? Existe.
Tem várias criptomoedas que já usam, tem algumas que querem passar para esse sistema diferente. Se chama, se vocês virem nas notícias, é Proof of Stake, o termo técnico para o sistema que não usa muita energia. O sistema que usa muita energia se chama Proof of Work. O Bitcoin usa Proof of Work e a comunidade do Bitcoin não quer mudar. Então, eles querem continuar gastando energia. Eles acham que é importante para a segurança da rede. O Ethereum usa Proof of Work e eles querem mudar para Proof of Stake. O Solana usa Proof of Stake. O Doge, você sabe qual que ele usa? O Doge usa Proof of Work. Entendi. Então, se a gente quiser CSG, a gente compra criptomoeda que não usa tanta energia. Exatamente. Ou uma que queira migrar para um sistema de usar menos energia. Como que é a liquidez da cripto entre as moedas, né? Porque, por exemplo, a Bitcoin acho que é a mais cara de todas, porque é a mais procurada, o preço dela é bem caro. A Ethereum é um pouco mais em conta e essa Doge, então, é mais baratinha. Mas em termos de transação de liquidez, saindo do ETF, indo para a comercialização da própria cripto, tem diferença entre elas? Tem bastante diferença de liquidez. Criptos menores podem ficar com liquidez bem baixa e até uma preocupação importante quando você, assim, se você for se especializar no tema e você quiser tradar as criptos menores, você tem que tomar cuidado porque tem algumas delas que sofrem manipulação de mercado, porque elas começam a ficar com volume de trading muito pequenos. O Bitcoin e o Ether não, o volume de trading deles é muito alto, é mais de dezenas de bilhões de dólares por dia. Não dá para fazer esse tipo de jogo. Uma coisa que você falou aí que é importante, na verdade, é sobre o preço unitário de cada cripto. Todas as criptomoedas são fracionárias, com exceção de NFTs. Então, se você está falando de criptomoedas que não são NFTs, o Bitcoin, o Ether, eu posso comprar 0,00001 Ether por R$1. Então, realmente não faz diferença o preço da criptomoeda em unidades para o usuário final. O que faz diferença é a capitalização de mercado dela. A capitalização de mercado é o preço vezes a quantidade de criptomoedas que existem. Eu fiquei com uma dúvida seguinte, você falou que, em tese, qualquer pessoa pode criar sua cripto, né? É só seguir lá o código e cria e lança, né? Qual é o critério, então, para se avaliar a qualidade de uma cripto, né? Porque essa tal de Doge, né? Porque é uma meme, não sei o quê. Como é que você vai avaliar esse monte de cripto que apareceu? Tem vários jeitos de avaliar. Talvez o que faça mais sentido é a quantidade de usuários. Então, tem algumas métricas de quantidade de usuários ativos e o Bitcoin e o Ether são as com mais usuários disparados. Tem algumas perto. O Doge é relativamente grande em quantidade de usuários. Então, ele nasceu como uma piada, mas hoje é um negócio significativo até. Algumas outras medidas, capitalização de mercado é ok, porque você meio que vê a quantidade de valor que tem na rede. A quantidade de transações, porque é a quantidade de gente que está usando a rede de verdade. São medidas meio por aí, para você saber o tamanho de cada uma de verdade. E a confiabilidade, né, de quem está gerenciando esse treco aí? Se você está comprando um ETF, a confiabilidade é alta, porque eles são regulados pela CVM, tão alta quanto se você estivesse comprando qualquer outro fundo no Brasil. Agora, se você vai comprar numa bolsa de criptomoedas, o negócio é diferente. A Coinbase e o mercado Bitcoin são grandes. O mercado Bitcoin teve um investimento grande do SoftBank, a Coinbase é listada nos Estados Unidos. São empresas respeitáveis nessa altura do campeonato. Mas, ainda assim, a CVM não gosta que um fundo de investimento brasileiro negocie com o mercado Bitcoin. Preferem que você não faça isso. Como PF, eles não têm nenhum problema, mas para fundos eles já não deixam. Dá uma ideia assim de o nível de risco que você está lidando aí. Você não quer dinheiro institucional nesse negócio. Se a pessoa quiser se arriscar, deixa ela. Rodrigo, em termos da volatilidade, você mostrou, né, em 2021 esse sobe e desce. Mas tem algum período que seja longo de baixa? Teve um período grande em 2017, de 2017 a 2018, no qual todas as criptomoedas foram, diminuíram 5 vezes em preço e ficaram lá embaixo 2 anos. Então, a gente tem que entender que ainda mais longo prazo do que a intenção que a gente tem com ações, se for o caso. É mais volátil do que ações. Eu acho que é tão longo prazo quanto uma startup, assim, se você for parar para pensar. Entendi. Eu vou de novo assim, agradecer muito, Rodrigo. Foi muito legal. Eu particularmente gostei muito, Rodrigo. E agradeço ao Marcos Freire também, né, por ter liberado você aí para a gente. E a gente fica muito feliz. Obrigada mesmo. Adorei apresentar para vocês. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, gente.